A história começa com um alquimista desprezado tanto pelo Império quanto por seu pai, o Duque. Mas, apesar de tudo, ele está determinado a usar seu talento para criar um objeto que mudará o mundo dentro da casa dos Diggs. O Duque informa seu filho, Thoris, que o Império de Dougharia vai mandá-lo para outro país como refém. O jovem fica surpreso, mas seu pai, Solo, diz que ele precisa ir embora porque não o querem mais. Embora se vejam pela primeira vez em 3 anos, estas são as palavras que Thoris ouve do Duque Diggs. Seu alarme é evidente. Quando o menino pergunta por que deveria ser enviado para outro país, seu pai simplesmente responde que ele é inútil. Thoris fica perplexo, enquanto os guardas e servos ao seu redor ousam rir. Ele pensa severamente que deveria ter cortado seu relacionamento com a família do Duque e se lembra de como, quando tinha apenas 13 anos, saiu de casa para encontrar trabalho, sem intenção de retornar e disposto a viver como um plebeu. 3 anos depois, soldados que trabalham para o Duque o forçam a retornar. Agora, Thoris está sendo informado por seu pai de que, simplesmente porque não tem habilidades de combate, não é mais necessário. De acordo com o capitão da guarda, o Duque o faz falar sobre a avaliação de seu filho. Então, o capitão maliciosamente informa a todos que, segundo os resultados, Thoris não tem habilidades de combate, o que é um problema sério para o filho mais velho da família do Duque. O mordomo intervém, revelando que, em sua segunda avaliação, Thoris ainda não demonstrou nenhuma habilidade de ataque. Embora possua uma habilidade mágica básica, isso não é suficiente. Diante das palavras cruéis dos servos, o Duque declara que tinha grandes expectativas, especialmente porque sua família possui uma linhagem repleta de habilidades ancestrais de combate. Ele continua a se enfurecer, dizendo que Thoris é inútil. O jovem, que caiu em silêncio, reflete que não deveria se surpreender com esse tipo de tratamento. Afinal, sem habilidades de combate, ele não tem valor em um império como Dougharia, que se expande pela força. Seu primeiro imperador era um habilidoso guerreiro, e tanto aristocratas quanto plebeus dão grande importância às suas habilidades de luta. Normalmente, os nobres nascem com talentos excepcionais para o combate, então não é de se espantar que aqueles que não tenham tanta sorte sejam desprezados. Eventualmente, Thoris fala, revelando que, embora não consiga lutar, possui talento em alquimia. Ele argumenta que essa habilidade seria muito útil para consertar e melhorar objetos. Confiante em sua capacidade de criar novas invenções, ele planeja abrir sua própria oficina um dia. No entanto, sua fala apenas faz seu pai quebrar uma mesa de raiva. Enquanto Thoris fica atordoado com a reação exagerada, o Duque grita que o Império já possui as espadas e escudos sagrados usados pelos heróis, tornando inútil qualquer invenção de seu filho inútil. Determinado, o Duque insiste em enviá-lo como refém. Thoris não tem escolha a não ser obedecer, pois seu pai não está disposto a ouvi-lo. O homem revela que ele será enviado para um lugar perigoso, onde todos os reféns do Império acabam desaparecendo. A conclusão lógica de Thoris é que ele está sendo enviado ao território do Rei Demônio. O Duque se recusa a ouvir seu filho mencionar esse nome, pois teme profundamente o lugar. Enquanto isso, Thoris está mais preocupado em saber se há alguma troca envolvida entre o Império e o Rei Demônio. Ele descobre que o Império toma medidas contra os demônios e os semi-humanos que vivem próximos ao território demoníaco, pois são considerados sanguinários. Para apaziguá-los, o Império oferece um sacrifício a cada década. Uma discussão começa sobre o motivo pelo qual os demônios exterminam os humanos, e Thoris se pergunta se seu destino está selado. Quando seu pai diz que quer que ele vá embora rapidamente, de repente, o garoto leva um soco no estômago. Após ser dispensado com frieza, Thoris ferve de raiva e expressa seu ódio por seu pai. No entanto, o homem mais velho não se incomoda e simplesmente diz que não fala com homens mortos. Assim, Thoris é banido do país onde nasceu e cresceu. Ele é trancado em uma carruagem que segue em direção ao território do Rei Demônio. Centenas de anos atrás, durante a luta pelo território de Tiku, o Rei Demônio invadiu os humanos com seu exército. Para se defender, os humanos convocaram heróis de outro mundo, capazes de rivalizar com a força demoníaca. Após uma batalha feroz, os bravos guerreiros conseguiram expulsar o exército do Rei Demônio do território humano.
Como resultado, foi decidido que o sul de Tiku pertenceria aos humanos, enquanto o norte ficaria com os demônios e semi-humanos. Desde então, não houve grandes conflitos entre os dois lados. Atualmente, Torres não consegue ver nada além das paredes de sua carruagem. Mas ele sabe que há cerca de 20 guardas enviados com ele para escoltá-lo até seu destino. Suas chances de fuga não são boas. Mais uma vez, o jovem lamenta sua ligação com o Duque, refletindo que já acreditou tê-lo deixado para trás anos atrás. Depois de sair da residência de seu pai, Torres se candidatou a um emprego em um escritório do governo usando o nome de sua mãe. Quando foi aceito, tornou-se responsável por organizar documentos e consertar objetos. O cargo de funcionário público era desprezado, pois era um trabalho reservado àqueles que não podiam se tornar aventureiros. Ainda assim, Torres gostava do que fazia, pois podia usar suas habilidades de alquimia. Lembrando-se disso, o jovem lamenta que a espada que estava consertando tenha ficado incompleta. Então, ao recordar as palavras cruéis de seu pai, Torres decide agir. Ele começa a trabalhar depois de se certificar de que tem colheres usadas pelos soldados durante a batalha. Usando sua habilidade de alquimia, ele as derrete e forma uma faca. Essa é a habilidade de Torres e a capacidade de criar coisas novas ou transformar materiais existentes em algo diferente. Com isso, ele sonha em abrir sua própria loja de alquimia um dia. Determinado, ele decide que não pode desistir. Então, um guarda do lado de fora anuncia que estão perto da fronteira do território do Rei Demônio. Os guardas tiram Torres da carruagem e, bem à sua frente, a estrada chega ao fim, marcando o limite entre o mundo humano e o começo da Floresta Negra. Além dela, está o território do Rei Demônio. Quando Torres pergunta sobre a logística de sua entrega aos demônios, os guardas não respondem. Em vez disso, simplesmente disparam uma flecha para o céu, com uma fita amarrada a ela. Logo, figuras emergem da floresta, deixando os guardas nervosos. Os olhos de Torres se arregalam quando os demônios se revelam. Uma garota meio humana sorri. O jovem reflete que é a primeira vez que vê um minotauro e um meio humano. Um dos guardas, trêmulo, os recebe. Após um momento de hesitação, Torres decide agir. Ele se adianta e se apresenta, esperando causar uma boa primeira impressão. O meio-humano o cumprimenta educadamente e se apresenta como Mabel Refrain, uma elfa que veio buscar o refém em nome do Rei Demônio. Para a surpresa do jovem, os outros demônios se ajoelham, demonstrando uma educação inesperada para aqueles que deveriam estar recebendo um simples refém. No entanto, os guardas ainda estão assustados, lembrando-se de que elfos podem derrubar humanos com magia e que minotauros possuem força avassaladora. Enojado com a reação dos guardas, Torres decide ignorá-los. Em vez disso, ele agradece e pede desculpas aos demônios, apresentando-se formalmente. Mabel permanece em silêncio por um momento, deixando o jovem nervoso. Então, de repente, a elfa exclama alegremente que é a primeira vez que encontra alguém educado vindo do Império Doulgaria. Atordoado, Torres observa enquanto um dos guardas entrega documentos a Mabel, tratando-o mais como um mensageiro do que como um sacrifício. Depois que a elfa recebe os papéis e os assina, ela anuncia que a entrega do mensageiro está completa. Embora os minotauros sejam completamente amigáveis, os guardas partem imediatamente. Torres suspira ao ver a reação deles, o que faz Mabel lhe perguntar se ele não está com medo. O jovem responde que sim, mas acrescenta que considera rude demonstrar medo, já que humanos e demônios possuem um tratado de paz. À medida que avançam pelo território do Rei Demônio, Torres não pode deixar de notar o quão bem ele está sendo tratado pelos demônios. Comparado ao comportamento dos soldados do Império, a diferença em gentileza é astronômica. Além disso, Torres percebe algo ainda mais estranho. Mesmo que o terreno seja difícil de navegar, ele se sente melhor depois de entrar no território demoníaco. Há uma energia mágica misteriosa enchendo seu corpo. De repente, ele percebe que suas habilidades estão evoluindo. Ao verificar seu status, Torres fica surpreso ao descobrir que sua antiga habilidade se transformou em alquimia criativa, a mais alta habilidade alquímica possível. Além disso, ele obteve alquimia material, que lhe permite criar substâncias a partir de sua própria energia mágica.
Também aprendeu a alquimia de adição, que lhe dá a capacidade de adicionar atributos desejados a uma substância-alvo. Por fim, desenvolveu a avaliação avançada, que lhe permite analisar os atributos e efeitos materiais de um objeto. O jovem nunca tinha ouvido falar dessas habilidades antes. Ele se pergunta se a razão pela qual nunca desenvolveu habilidades de combate foi porque seu verdadeiro potencial estava na alquimia. Vendo que o humano permaneceu imóvel por um tempo, Mabel pergunta se Torres está bem, já que a energia mágica do território pode afetar forasteiros. O alquimista, no entanto, responde com outra pergunta: ele quer saber mais sobre a força das trevas que permeia aquele lugar. O Rei Demônio, segundo o que Mabel confirma, é extremamente poderoso. Enquanto Thor explica que a magia da luz abunda no reino humano, assim como a energia mágica do fogo e da terra, ele chega a uma conclusão repentina. Agora entende como suas habilidades foram despertadas, e ele absorveu a escuridão no território do Rei Demônio. Para despertar a alquimia criativa, um alquimista precisa adquirir a energia mágica dos 6 atributos: luz, escuridão, terra, água, fogo e vento, todos os quais Thor agora possui. Durante a jornada, um dos minotauros lembra Mabel para ter cuidado, pois o terreno está ficando complicado. No entanto, momentos depois, ela tropeça. Thor a ampara a tempo, mas a corrente do pingente dela se rompe e cai no chão. O minotauro se preocupa, mas Mabel garante que está tudo bem, pois a corrente já estava rachada antes. No entanto, apesar de suas palavras, a elfa parece triste ao ver o estado do pingente de sua mãe. Observando isso, Thor se oferece para consertá-lo, revelando que já consertou correntes quebradas diversas vezes. Curiosa, Mabel pergunta se ele é um artesão. Por um momento, o jovem hesita. No Império Ariano Dou, ele não tinha permissão para se chamar de alquimista, tudo o que fazia era consertar coisas. Seu sonho de abrir uma oficina de alquimia nunca se tornou realidade. No entanto, agora ele tem a oportunidade de fazer o que realmente deseja. Determinando-se, ele se autodenomina alquimista, surpreendendo Mabel e o Minotauro. A elfa pergunta se está tudo bem em pedir para ele consertar seu pingente, já que ela não é humana. Thor a tranquiliza, dizendo que raça não importa. Depois de receber o pingente, o jovem usa sua habilidade de avaliação avançada e descobre que ele possui um atributo de água. Então, decide substituir a corrente de metal usando sua alquimia material. Com um pouco de esforço, o reparo é concluído. O resultado surpreende os minotauros se eles acham que o pingente ficou ainda mais bonito do que antes. Thor também se surpreende com suas novas habilidades antes de devolver o pingente a Mabel, instruindo-a a mandá-lo para um artesão profissional caso queira uma inspeção mais detalhada. Por um momento, a elfa fica sem palavras. Então, ela o agradece profusamente por restaurar a memória de sua mãe. A reação positiva dela surpreende Thor. No Império, ninguém valorizava suas habilidades. As pessoas constantemente zombavam dele, e seu pai o considerava inútil. Por isso, a gratidão genuína de Mabel deixa o alquimista animado. Ele se sente feliz por ter chegado ali. Nesse momento, Thor se lembra de um alquimista dos livros de história, um homem que viveu antes da Era Heroica. O jovem se pergunta se aquele alquimista também só queria criar objetos e ver as pessoas felizes com suas criações. Mabel, então, pede para Thor tratá-la de maneira mais informal. O jovem aceita com um sorriso. E assim, Thor inicia sua nova vida como alquimista. Mais tarde, Thor viaja na carruagem junto com Mabel, aproveitando a vista pela janela. À distância, ele vê navios navegando por um grande rio. Ele se fascina ao perceber que homens-peixe estão operando as embarcações. Continuando sua observação, Thor comenta com sua companheira que realmente existem muitos tipos diferentes de demônios e semi-humanos. No Império Ariano Dou, sempre foi dito que o território do Rei Demônio era um lugar caótico, onde feras demoníacas atacariam ou sequestrariam qualquer um que se aventurasse para dentro. No entanto, segundo o que Thor está vendo, todos vivem normalmente ali. O lugar parece até mais tranquilo do que o Império. Mabel revela que sua população precisa trabalhar duro, pois há poucos habitantes. Então, ela expressa seu desejo de que Thor consiga um bom emprego no território do Rei Demônio. O jovem,
que antes só esperava ser um refém, fica surpreso. Ele se pergunta o que aconteceu com todos os mensageiros enviados antes dele. Mabel responde que o último mensageiro foi enviado há 50 anos. Como ela ainda não havia nascido naquela época, só ouvirá falar dele. O semi-humano sugere que talvez os mensageiros anteriores tenham fugido e voltado para o Império secretamente. Essa teoria parece plausível para Thor. Afinal, mesmo que os cidadãos do território demoníaco acolham bem os mensageiros, eles ainda os veem como reféns. No final, sempre acabam desaparecendo. Ao perceber que Thor também pode ir embora um dia, Mabel fica triste. Ela acredita que não há alquimistas como ele em sua terra e implora para que ele fique. Promete ajudá-lo a viver confortavelmente, se necessário. Suas palavras fazem o alquimista sorrir. Ele assegura que veio para garantir a paz entre o Império e o território do Rei Demônio. Mas a verdade é que, inicialmente, ele planejava fugir. No entanto, Thor percebe algo curioso: sua liberdade não está sendo restringida. Ele não é um prisioneiro. Então, fugir não faz mais sentido. E, no fundo, ele gosta bastante de Mabel. Thor pode trabalhar como alquimista. O jovem Diggs declara que fará o que puder enquanto estiver morando na casa de Mabel, o que deixa a elfa feliz. Animada, ela agradece sinceramente e informa que em breve chegarão ao castelo do Rei Demônio. Thor deve se preparar para ter uma audiência com o monarca. Apesar de sua confiança anterior, o alquimista não consegue evitar um sentimento de apreensão. Ele sabe que precisará ganhar o favor do Rei Demônio se quiser viver em paz naquele território. Enquanto Mabel e os Minotauros dão as boas-vindas ao castelo, Thor é levado para dentro. Ele se ajoelha diante do trono para demonstrar respeito, e seu nervosismo diverte Mabel. Finalmente, o Rei Demônio faz sua aparição. Sua presença imponente domina o ambiente. O monarca olha diretamente para Thor e pergunta: "Então, você é o convidado enviado pelo Império?" Em seguida, ele se apresenta, Vrok Abgar, o atual Rei Demônio. Thor o cumprimenta educadamente e, sem rodeios, Vrok vai direto ao ponto. "O que você pode fazer por mim?" O Rei Demônio assume que o Império não enviaria alguém sem habilidades úteis. Thor hesita por um momento, mas admite: "Eu sei um pouco de alquimia." Para sua surpresa, Vrok não o trata como um subordinado, mas como um convidado. O jovem Diggs percebe que tem uma oportunidade de negociar. Se for contratado como alquimista, poderá viver e trabalhar ali livremente. Suas palavras despertam o interesse de Rui, o primeiro-ministro. "Alquimia?" Rui murmura, intrigado. "Essa prática não existe no território do Rei Demônio. Estou surpreso que o Império tenha alquimistas de sobra a ponto de enviar um para cá." Thor permanece em silêncio sobre o fato de que, na verdade, o Império Delgar despreza sua habilidade. Felizmente, Rui vê potencial em Thor. Ele se oferece para contratá-lo como alquimista. O Rei Demônio então pergunta: "O que você precisa para trabalhar?" Thor responde: "Uma sala próxima à oficina e alguns equipamentos básicos." Para seu espanto, Vrok aceita prontamente. O Rei Demônio então faz uma exigência: "Está tudo bem se utilizarmos seus produtos finais?" Thor concorda sem hesitar, mas faz uma pergunta: "Majestade, por que está sendo tão complacente comigo? No Império, sou apenas um estranho." Vrok fica em silêncio por um momento antes de responder: "Para que possamos aprender." Ele explica que, no passado, os demônios foram derrotados pela sabedoria humana e pelos heróis de outro mundo. Há centenas de anos, durante a guerra entre humanos e demônios, os humanos convocaram heróis de outro mundo para enfrentar seus inimigos. Entre eles, havia um herói tão poderoso e tão obcecado pela força que fez os demônios temê-lo. Sua influência foi tão grande que até os próprios humanos começaram a seguir sua mentalidade. Assim, o Império passou a acreditar que o poder era tudo. Quando esse herói finalmente derrotou o Rei Demônio da época, os demônios foram exilados para o norte. Esse evento moldou o mundo como ele é agora. No fim, o herói, satisfeito, retornou ao seu mundo original.
A prática de invocação de heróis foi abandonada, mas o conhecimento e os itens deixados por eles continuam existindo até hoje. Thor aponta que tudo isso aconteceu há 200 anos. Rock, no entanto, diz que o tempo não importa. O que importa é que reconhecemos nossa derrota e estamos dispostos a aprender com os humanos. Eu não desejo mais guerras, declara o Rei Demônio. Mas não posso permitir que o sacrifício dos que morreram em batalha tenha sido em vão. Thor sente a sinceridade em suas palavras. Rock continua explicando o motivo pelo qual continuam a convidar mensageiros do Império. Precisamos alcançar o mesmo nível dos humanos. É por isso que ele está disposto a ajudar Thor a prosperar como alquimista. O jovem Diggs fica animado. Dão-lhe total liberdade para criar o que quiser. Em troca, ele deseja desenvolver um objeto incrível para os demônios. Determinado, ele declara: eu lhes mostrarei o que posso alcançar com minha alquimia. Rock sorri, satisfeito. Thor é dispensado para descansar depois de sua longa jornada. O aviso do rei. Enquanto isso, Rock se dirige a seus súditos. Ele atrai a atenção de todos e anuncia: sobre o novo convidado do Império. O Rei Demônio os lembra de que ninguém deve machucar o alquimista. Ele quer que todos o tratem com respeito e aprendam o máximo possível com ele. Nesse momento, o comandante mágico élfico intervém. Eu não me oponho às suas palavras, Vossa Majestade, diz ele com um sorriso. Mas, e o que exatamente temos para aprender com um humano? Os outros comandantes ficam nervosos. O elfo continua, sem perder a compostura. Talvez devêssemos lembrar ao nosso convidado do poder que temos e de quão temíveis nós, demônios, podemos ser. No entanto, contrariando suas expectativas, uma aura ameaçadora emana de Rock. O ar na sala parece pesar. O comandante élfico fica em silêncio diante da presença avassaladora do Rei Demônio. O Rei Demônio considera nervosamente as palavras do comandante élfico. Suspirando, ele grita em reprovação: não posso ignorar tais palavras. Ele lembra a todos que essa mentalidade quase causou a extinção de sua raça no passado. Rock continua: os humanos são numerosos e alguns deles são incrivelmente poderosos. Neste exato momento, o Império continua expandindo seus territórios e aumentando seu poder. Antes de Rock partir, o comandante élfico se prostra, pedindo perdão. Isso não se repetirá, Vossa Majestade. O Rei Demônio os encara por um momento antes de reforçar: Thor é meu convidado. Quero que isso fique bem claro. Para aliviar a tensão no ambiente, Kervi, o primeiro-ministro, intervém. Todos aqui estão apenas cautelosos, Majestade. Afinal, ninguém sabe ao certo o que o alquimista pode fazer. Em resposta, o Rei Demônio toma uma decisão. Mabel, você será responsável por Thor. A partir de agora, ele estará sob seus cuidados. A elfa assente respeitosamente. O pingente. Kervi, atento aos detalhes, nota o pingente fixado na corrente de Mabel. Curioso, ele pergunta sobre o objeto, e a elfa explica que Thor criou a corrente usando sua própria magia. Interessado, o primeiro-ministro se voluntaria para avaliá-lo com sua habilidade. Após alguns momentos de análise, ele fica atordoado. Mabel, e ele murmura, com surpresa: esse pingente foi passado de geração em geração em sua família, não foi? A elfa confirma, mas admite que ele perdeu seu poder há muito tempo. Então, Kervi revela algo inesperado. A pedra mágica no pingente foi restaurada. Seu poder voltou completamente. Mabel fica boquiaberta, assim como os outros presentes. Mas há algo ainda mais surpreendente. Kervi continua: atualmente, não há tecnologia no território do Rei Demônio capaz de restaurar uma pedra do espírito da água. E, no entanto, Thor conseguiu. O silêncio toma conta da sala. Mabel mal pode acreditar no que está ouvindo. O primeiro-ministro então levanta duas possibilidades sobre a chegada de Thor. O Império tem alquimistas capazes de restaurar itens mágicos, o que significa que Thor não é um caso isolado.
Se o Império enviou Thor como mensageiro, significa que eles não o consideram valioso. Essa segunda possibilidade deixa Rock em alerta. Kerv aprofunda a questão. Talvez o Império seja tolo o bastante para não entender o verdadeiro valor de um alquimista assim. Mas essa ideia não convence o Rei Demônio. Rock franze o senho, cauteloso. Não podemos nos precipitar, diz ele. Kerv concorda. De qualquer forma, Majestade, tomaremos mais cuidado ao lidar com os humanos. Com isso, a reunião chega ao fim. O entusiasmo de Thor. Mais tarde, Mabel caminha apressada pelos corredores. Ela se preocupa, pois Thor já está esperando há algum tempo. No entanto, ao encontrá-lo, ela se surpreende. O alquimista examina os materiais e objetos na sala com entusiasmo, analisando cada detalhe com curiosidade. Seu otimismo acalma Mabel. Acho que me preocupei à toa, e ela murmura. Thor sorri animado. Antes de mais nada, precisamos organizar suas acomodações, diz Mabel. Quando saem da sala, 2 homens lagarto aparecem. Por ordem do primeiro-ministro, ficaremos responsáveis pela segurança de Thor, declara um deles. Mabel se inquieta. Os guardas não carregam armas, mas suas garras afiadas são mortais. Se quisessem, poderiam matar Thor em um instante. A elfa observa atentamente para ver se o alquimista se sente desconfortável. Mas, para sua surpresa, Thor apenas os cumprimenta naturalmente, sem hesitação. Prazer em conhecê-los. Mabel pisca, confusa. Você, e não está surpreso? Não, responde Thor, sorrindo. Há muito o que aprender. Ele não demonstra nenhum preconceito, e isso a intriga profundamente. Na verdade, é a primeira vez que ela vê alguém tratar os homens lagarto com total naturalidade. A maioria dos elfos e humanos costuma usar termos depreciativos para se referir a eles. Mas Thor não demonstra nenhum desprezo. Pelo contrário. Ele os observa com genuína curiosidade. Suas escamas ficam presas nas roupas quando vocês trocam de pele? Pergunta ele, animado. Os homens lagarto se entreolham, surpresos com a pergunta em comum. Sim, e é um incômodo, admite um deles. Entendo. Thor ri, animado. Sabem, eu inventei um tecido tão macio que pode resolver esse problema. Mabel fica atônita. Os guardas também. O jovem alquimista ri, cheio de entusiasmo. Estou muito interessado em saber como os demônios de diferentes raças vivem, declara Thor. Cada raça tem seus próprios problemas, e eu quero ajudar a resolvê-los. O brilho nos olhos dele é real. Eu quero melhorar a tecnologia do território do Rei Demônio. No fim das contas, meu sonho é criar um objeto que possa mudar o mundo. Mabel fica sem palavras. Ela percebe algo importante. Thor não se importa com as diferenças entre humanos e demônios. Ele não vê barreiras entre as raças. Ela sente que quer ajudá-lo. Eu o prometo ajudá-lo de qualquer forma que puder, declara Mabel. Thor sorri. Obrigado. A elfa se pergunta se, sem perceber, acabou se tornando a guardiã daquele que mudará a história dos demônios. O pesadelo de Mabel. Naquela noite, Mabel tem um sonho sombrio. Ela ouve palavras cruéis ecoando em sua mente. Você é uma elfa que não pode usar magia. Seu sangue não é puro. Você é inútil e nojenta. Mabel acorda ofegante. Seus olhos se arregalam no escuro. O peso do passado ainda a assombra. Mabel acorda com lágrimas nos olhos. Ela percebe que teve outro sonho de sua infância, e se pergunta quando finalmente será capaz de superar seu passado. Naquele momento, sente dores nos pés. Como sempre, eles estão frios como gelo. Junto com seu trauma, a sensibilidade ao frio é algo que Mabel deseja superar. Ela acha embaraçoso precisar usar meias grossas, especialmente ao se encontrar com Thor mais tarde. A descoberta no armazém. Enquanto isso, Thor está animado. Seus olhos percorrem cada canto do armazém do castelo do Rei Demônio, onde estão guardadas armas e equipamentos quebrados.
Isso é incrível! Ele grita, empolgado. Mas logo se lembra de sua situação. O rei demônio não lhe cedeu esse quarto por bondade. Isso é um investimento, murmura Thor para si mesmo. Se ele não atender às expectativas, tudo lhe será tirado. Ele precisa criar algo que agrade a todos, incluindo o rei demônio. Apesar dessa pressão, Thor não consegue conter sua felicidade enquanto inspeciona cada objeto à sua volta. Durante sua busca, ele encontra um livro estranho. O que é isso? Ao folheá-lo, percebe que foi deixado para trás por um dos heróis convocados de outro mundo. Isso por si só já é uma descoberta incrível. No entanto, Thor não consegue ler o texto de imediato. Que língua é essa? Mas então, sua habilidade de avaliação é ativada. De repente, ele passa a entender o conteúdo do livro. Após uma leitura cuidadosa, ele percebe que é um catálogo de comércio eletrônico. Isso é, em uma coleção de produtos com desconto? O catálogo é exclusivo para entregas no Japão, país de onde Thor acredita que um dos heróis convocados anteriormente veio. Enquanto folheia as páginas, seu espanto cresce. Há tantos produtos de saúde e itens de cura? Thor faz uma conexão importante. Então essa pode ser uma das razões pela qual os heróis eram tão fortes. Ele começa a considerar a possibilidade de recriar alguns dos itens do catálogo. O encontro com Mabel. Nesse momento, Mabel chega carregando uma bandeja com chá. Thor. O alquimista se sobressalta, completamente absorvido pelo livro. Ah! Mabel. A elfa fica curiosa. O que você está lendo? Ela tenta olhar as páginas, mas não consegue entender nada. Isso é. Mabel explica que livros como esse costumam ser guardados no depósito. Um antigo rei demônio era terrível em manter seu quarto limpo. Por isso, há muitas coisas acumuladas lá. Ela então oferece o chá a Thor. Mas o alquimista nota algo peculiar. Mabel, você está usando meias grossas? A elfa abaixa a cabeça, constrangida. É meio embaraçoso, eu sei. Ela explica. Sou sensível ao frio. Os médicos disseram que é por causa da má circulação de mana no meu corpo. Mabel faz uma pausa antes de acrescentar. Também pode ter algo a ver com o fato de minha avó ser humana. Seus olhos se tornam sombrios. Ela se lembra de como foi marginalizada por sua condição. Mas, felizmente, sempre foi boa em limpeza. Por isso, o rei demônio me acolheu, diz ela. Thor sorri animado, o que a surpreende. Após um momento de reflexão, Mabel admite. Para ser sincera, sempre tive curiosidade sobre a raça da minha avó. Então, quando soube que um humano havia chegado, me ofereci para trazê-lo. Ela sorri suavemente. Estou muito grata, e você é o primeiro humano que conheço, e é gentil como minha avó era. O escaldapés. Thor fica pensativo. O rei demônio tem aceitado pessoas de outros países, permitindo que encontrem trabalho de acordo com suas habilidades. Então, de repente, ele tem uma ideia. Mabel, venha comigo. Quero testar algo. A elfa segue curiosa. Thor pega 2 escudos antigos no armazém e pensa em usá-los para criar um item de recuperação. Ele então folheia novamente o catálogo. Aqui está. Escaldapés. Segundo a descrição, o item aquece os pés, melhora a circulação sanguínea e estimula pontos de acupuntura. Thor sorri. Isso pode funcionar. Sem perder tempo, ele amolece os escudos, extrai suas pedras mágicas e transforma os restos de metal em materiais para o escaldapés. Enquanto trabalha, Mabel chega com a banheira limpa que ele pediu. Aqui está, diz ela. Obrigado. Responde Thor, já começando a próxima etapa. Ele ativa sua habilidade alquímica e começa a refiná-los. Visualizando em sua mente como o objeto deve funcionar, ele molda o item com precisão. Finalmente, o processo está completo. Thor verifica os resultados com sua habilidade de avaliação. Funcionou. O item é quase idêntico ao escaldapés do catálogo.
Sem hesitação, ele o entrega a Mabel. Aqui, isso deve ajudar com seus pés frios. A elfa fica surpresa. Você terminou e em menos de 10 minutos? Ela fica atônita com a velocidade e habilidade de Thor. Os alquimistas do Império e são todos assim? Ela se pergunta. Thor sorri. Para falar a verdade, e não sei. Mabel pisca, surpresa. Como assim? Nunca conheci outro alquimista antes. Mas, segundo meu pai. Thor olha para o escaldapés recém-criado e diz. Talvez existam muitos outros como eu por aí. Mabel sente um arrepio na espinha. Se isso for verdade. O Império pode estar muito mais avançado do que imaginamos, e ela murmura, assustada. É um grande feito. Tudo o que Thor fez foi copiar um objeto do mundo do herói, e agora quer que Mabel o tenha. A elfa se sente confusa, mas Thor está animado para que ela experimente. Eu vou te ensinar como usar. Diz ele, empolgado. Quando Thor está prestes a demonstrar o funcionamento do escaldapés, Kirby chega. A primeira-ministra está curiosa e ansiosa para observar a criação do alquimista. Sem se importar com sua presença, Thor despeja água na banheira e ativa a pedra mágica de fogo, aquecendo a água. Agora, coloque os pés dentro. Mabel obedece e, assim que sente a água quente, se maravilha. Está tão quente. Seguindo as instruções de Thor, ela infunde mana na pedra mágica do vento. No mesmo instante, uma sensação avassaladora a atinge. A mudança. Thor observa atentamente. O que você está sentindo deve ser o efeito das pedras mágicas. Mas para Mabel, é muito mais do que isso. Ela sente como se estivesse sendo levada ao céu. Algo dentro dela está mudando. Quando finalmente se recupera, Kirby se aproxima. Você está bem? Sim, e responde Mabel, surpresa. Então, com os olhos arregalados, ela percebe. Meu mana, e começou a circular corretamente. Kirby fica atordoada. O quê? Ela se vira para Thor. Você tem certeza de que isso veio dos produtos de saúde do herói? Sim, responde o alquimista. A primeira-ministra fica em choque. Não há registros de heróis usando algo assim. Como isso pode afetar o mana de Mabel? Supostamente, o item deveria apenas curar fadiga. Thor dá de ombros. Talvez seja porque era um item de herói. Ele explica. Os heróis possuíam mana imenso e habilidades impressionantes. Isso pode ter potencializado os efeitos do item. Kirby fica perplexa. Ela não consegue acreditar que nada nem ninguém no território do Rei Demônio foi capaz de curar a circulação de mana de Mabel. E agora, um simples item recriado por Thor conseguiu. Superando o trauma. Mabel termina de usar o escaldapés. Ela se sente revigorada. Meu fluxo de mana e finalmente está funcionando. Mas quando pedem para ela demonstrar sua magia, ela hesita. Lembranças dolorosas vêm à tona. Mas então, ela se esforça. Eu sou diferente agora. Ela respira fundo, levanta a mão e libera uma poderosa rajada de vento escuro. Kirby fica boquiaberta. Essa força. Quando a magia finalmente se dissipa, Mabel deixa as lágrimas caírem. Eu finalmente consigo. Ela sempre se sentiu inútil por não conseguir usar magia. Mas agora, essa dor finalmente acabou. Sem conseguir se conter, ela abraça Thor com força. Obrigada. Ele é seu salvador. Agora, Mabel pode ser útil para o Rei Demônio. Kirby limpa a garganta. Mabel. A elfa o solta imediatamente e se afasta, deixando Thor ofegante. Ver Mabel tão feliz também o deixa feliz. Ele abre a boca para falar, mas Kirby o interrompe. Esse item deve ficar sob a gestão do território do Rei Demônio. Thor franze a testa. O quê? Por quê? Algo capaz de despertar magia em um indivíduo pode ser perigoso se cair nas mãos erradas. Mas eu fiz isso para Mabel. Kirby suspira.
Você tem razão. Ela cede. Mabel poderá usá-lo sempre que quiser. Mas, mesmo assim, precisamos que você entregue o item ao governo. E o que eu ganho com isso? A primeira-ministra sorri de canto. Nós vamos pagar por ele. Thor fica surpreso. Vê, vocês vão me pagar? Ele nunca pensou que alguém o recompensaria por um item que ele queria apenas testar. A sensação é completamente diferente do que ele vivenciou no Império. Então, após refletir por um momento, ele responde: se eu for receber algo, e quero que seja pedras mágicas. Kirby arqueia uma sobrancelha. Não quer dinheiro? Pedras mágicas são mais úteis para o meu trabalho. A primeira-ministra fica em silêncio por um instante antes de perguntar: você realmente não se importa que seus itens sejam usados por não-humanos no território do Rei Demônio? Thor ri. Nem um pouco. Ele quer que pessoas diferentes usem seus itens. Ele quer ouvir suas impressões. E um dia, pretende criar algo que supere até mesmo os artefatos dos heróis do passado. Mabel sorri ao ouvir sua determinação. Já Kirby permanece em silêncio. Então, por fim, ela suspira e diz: vou negociar com o Rei Demônio, e como de costume. A surpresa do Rei Demônio. Quando o Rei Demônio recebe a notícia, ele não acredita. Mabel conseguiu usar magia. Kirby assente seriamente. Sim. E foi por causa de um item criado por Thor. Isso é impossível. O Rei Demônio lembra-se de todos os curandeiros que examinaram Mabel no passado. Nenhum deles conseguiu curá-la, e esse alquimista conseguiu em menos de um dia? Kirby revela a verdade. Thor usou 2 tipos de mana para tratá-la. 2. Mana de fogo para calor e mana de vento para circulação. O Rei Demônio fica em silêncio por um longo tempo. Então, seus olhos brilham com interesse. Esse humano pode ser mais valioso do que imaginávamos. Juntos, eles removeram sua sensibilidade ao frio e consertaram o fluxo de seu mana. O Rei Demônio chama Thor de um homem temível por ter essa visão, enquanto Kirby está convencido de que as habilidades de alquimia de Thor são raras, especialmente porque, nos registros, não há menção de que os produtos de saúde dos heróis tenham algum tipo de melhoria. O primeiro-ministro conhece a magia de fortalecimento e cura, pois tudo está nos registros, mas ele nunca tinha ouvido falar de um item que pudesse melhorar a circulação de mana. Isso faz perder a confiança como primeiro-ministro, pois é seu dever transmitir a história. O Rei Demônio admite que também não entende muito bem o que está acontecendo, mas instrui Kirby a entregar o escaldapés para Mabel, pois não quer tirar dela algo que lhe é benéfico. Quando Kirby reflete sobre como Mabel rapidamente passou a confiar em Thor, observa que isso é bastante estranho, especialmente porque demorou para que o elfo confiasse nele, depois do que aconteceu em sua aldeia. Diante disso, Kirby faz uma proposta ao Rei Demônio: se Mabel desejar, ela pode se casar com Thor, assim teria um motivo para permanecer no território. No entanto, o rei rejeita a ideia, para a surpresa de seu subordinado. Ele grita firmemente que não permitirá que Mabel seja enganada por um humano. Kirby tenta acalmá-lo, mas Rock insiste que não pode mais ficar parado e está determinado a julgar o caráter do alquimista por si mesmo. Enquanto isso, no Império, o Duque está satisfeito, pois acredita que seu filho perecerá de uma maneira apropriada para alguém que ele considera incompetente e um constrangimento. Enquanto seu mestre bebe em comemoração, o chefe da guarda informa ao mordomo da família que há uma consulta da corte imperial sobre o reparo de uma espada mágica que a rainha usará. Ao lembrar-se do pedido, o mordomo concorda em cuidar dele, mas logo fica furioso ao ouvir do alquimista que as oficinas se recusam a trabalhar na espada. O oficial civil revela que um de seus funcionários estava, na verdade, encarregado do conserto, mas, como ele se aposentou, nada pode ser feito. Quando o mordomo exige que esse funcionário seja convocado, o oficial informa que seu nome é Torca. No entanto, como ele voltou para a casa do Duque, seu nome agora deve ser Thor. O mordomo fica atordoado e frustrado com a situação, mas ainda está determinado a garantir que a casa do Duque seja a única a reparar a espada.
No dia seguinte, ele visita a loja do alquimista número 1 do Império, mas é informado de que o trabalho está fora do escopo da loja. O que o frustra ainda mais é que o dono da loja revela que consertar uma espada mágica não é fácil, pois ela precisa ser dotada de atributos como fogo e terra. É nesse ponto que a habilidade de um alquimista se torna essencial. No entanto, atualmente ninguém possui tais habilidades, já que, desde a Era dos Heróis, o prestígio dos alquimistas caiu drasticamente e seu número diminuiu. Quando o mordomo ouve que há alguém que já trabalhou na espada antes, ele fica surpreso. O dono da loja admira o esforço habilidoso que foi colocado no item e implora ao mordomo que o apresente ao brilhante alquimista de quem ele estava falando. No entanto, o mordomo se recusa a responder, pois sabe que Thor já foi enviado como sacrifício. Em vez disso, exige que o dono da loja cuide do trabalho e afirma que, como a espada será usada apenas para rituais, não há necessidade de recuperar sua força original. O dono da loja suspira e exige que o mordomo assine um documento confirmando que ele deseja apenas que a espada pareça boa, pois não quer que sua loja seja responsabilizada por futuros problemas. Sem muitas opções, o mordomo Orgis aceita. De volta ao castelo do Rei Demônio, Mabel alimenta Thor com uma colher para demonstrar sua gratidão. Afinal, ele não apenas consertou seu pingente, mas também possibilitou que ela usasse magia. Quando o alquimista pergunta se pode pedir outro quarto, Mabel responde que é possível, embora demore um pouco, pois os quartos próximos estão ocupados no momento. Todos pensam que o Rei Demônio estava planejando transformar a Sala do Tesouro em uma oficina, mas, como há muitos itens valiosos ali, incluindo livros, Thor prefere um local separado para evitar danos irreparáveis. Como não é possível conseguir um novo espaço no momento, o jovem sugere que Mabel lhe mostre o castelo, ao que ela concorda ansiosamente. Quando o elfo sai por um momento para recolher os pratos, Thor fica refletindo sobre como lidar com a falta de uma sala de fabricação. Então, ele se lembra da caixa de armazenamento do herói, que permite carregar grandes quantidades de itens sem ocupar espaço físico. O adolescente quer criar algo parecido com isso e, depois de procurar no livro, encontra um item chamado o Depósito Pequeno Icônico do Coelho Branco. Sua descrição é extravagante de que outra dimensão existe dentro dele atordou a Thor, fazendo-o lembrar que a caixa de armazenamento do herói era um espaço separado onde poderiam inserir coisas ilimitadamente. Determinado, o jovem diz a si mesmo que não custa tentar. Então, ele ativa sua habilidade em alquimia, porém, não reúne as condições necessárias para criá-la, pois não possui muito Dark Mana, já que nunca foi exposto a isso. Muito decepcionado, Thor está prestes a se perguntar se há alguém por perto que tenha uma grande quantidade de Dark Mana, quando sua habilidade o informa que ele acabou de absorver Dark Mana o suficiente para criar o item. O alquimista fica confuso, mas seus pensamentos são interrompidos pelo Rei Demônio, que diz que quer conversar com ele. Thor imediatamente se ajoelha e não consegue deixar de observar a presença imponente do monarca, que irradia dignidade, vestido com itens mágicos extremamente poderosos. O demônio começa a agradecer ao alquimista por permitir que Mabel use magia novamente, revelando que ela é como uma amiga de infância para ele. Isso deixa Rock feliz, pois suas preocupações foram resolvidas. Orado, Thor exclama que está satisfeito por ter ajudado, já que Mabel sempre cuidou dele. Sua reação, no entanto, faz o Rei Demônio comentar que isso é estranho. Confuso, Thor escuta enquanto o demônio explica que, no passado, testemunhou os mensageiros enviados pelo Império e percebeu que eles sempre tinham medo, desejando retornar para casa imediatamente. Enquanto isso, Thor está completamente calmo, o que faz Rock se perguntar se o alquimista está planejando algo. Quando o jovem revela que tem algo em mente, o Rei Demônio fica alarmado, mas Thor apenas mostra seu catálogo e diz que deseja criar um pequeno depósito, para depois transformá-lo em uma oficina. Rock repete que o alquimista realmente é estranho e, em seguida, pergunta sobre seu objetivo de criar itens que superem as armas dos heróis. Thor então pergunta se ele está falando sério, afinal, os heróis vieram de um mundo mais avançado que o dele. No entanto, esse fato não o incomoda. O alquimista explica que apenas deseja continuar criando seus próprios itens para entender como a tecnologia dos heróis funciona. Mais uma vez, Thor se anima e diz a Rock que um dia abrirá sua própria loja e que seus itens serão usados em todo o território do Rei Demônio.
Quando ele sente uma ameaça vinda do monarca, finalmente percebe que talvez devesse parar de falar. No momento seguinte, porém, o rei demônio apenas ri, achando o humano realmente interessante. Intrigado, Rock permite que Thor continue perseguindo seus objetivos, pois, se ele realmente for capaz de tudo o que diz, o rei demônio terá que aceitar sua ambição. Thor então declara que deveriam começar a fazer seu depósito imediatamente, confundindo o demônio, pois ele não esperava que construíssem o prédio inteiro naquele momento. Assim que os restos de metal amolecidos acumulados pelo rei demônio são preparados, o alquimista começa a criar seu depósito dos sonhos. Enquanto Thor está ocupado, Mabel pergunta ao rei demônio se o humano realmente pretende criar o objeto naquele instante. O elfo responde que não há como parar o alquimista quando ele está nesse estado. Mabel então diz ao rei demônio que Thor é alguém que compreende os demônios, revelando que, quando o jovem conheceu os guardas, sua primeira intenção foi criar um pano macio para os homens lagarto. O elfo acredita que Thor é uma pessoa capaz de ver a verdadeira natureza das coisas sem preconceitos. Confiante, Mabel garante ao rei demônio que ele também pode confiar no alquimista. Enquanto isso, Thor continua trabalhando e, com um pequeno esforço, consegue completar seu depósito. Embora acredite que ainda não está nem perto do que os heróis tinham, Mabel fica pasma, enquanto o rei demônio, relutantemente, se vê impressionado. No entanto, ele comenta que aquele pequeno objeto jamais poderá se tornar uma oficina. O alquimista o corrige, revelando que, dentro do depósito, há uma quantidade ilimitada de espaço. Querendo ver o interior, Thor e Mabel se despedem do rei demônio antes de abrir a porta do objeto. Ao entrarem, encontram uma imensa sala, deixando ambos atordoados. Imediatamente, Mabel corre pelo lugar, percebendo que não há fim para onde pode ir. O elfo fica impressionado com a tecnologia dos heróis e se empolga ainda mais ao ver que Thor quer superá-los. No entanto, o alquimista admite que ainda tem um longo caminho a percorrer, pois seu espaço de armazenamento ainda é limitado, ao contrário dos heróis. Thor pergunta a Mabel se ela está disposta a experimentá-los para ele quando fizer mais no futuro, o que confunde a elfa, mas ela finalmente aceita. Seu momento é interrompido quando o Senhor Demônio chama Thor para perguntar o que está acontecendo. Quando ouve deles que é seguro, Rock entra. O temível demônio admite que sua criação é incrível e, enquanto olha ao redor, de repente a caixa de armazenamento anuncia que itens de raridade SS foram detectados e serão automaticamente armazenados. Flashes cercam o rei demônio e, no momento seguinte, sua capa obstrutiva e sua máscara de reconhecimento são removidas, revelando o rosto de uma jovem sofisticada. Thor fica atordoado ao ver a verdadeira identidade do rei demônio Rock. Quando ela começa a entrar em pânico, o rei demônio cruza os braços e diz entre dentes que perdoa Thor. Ele se ajoelha no chão, refletindo que foi culpa sua seu disfarce ter sido revelado, pois havia esquecido que a caixa de armazenamento tem uma função de classificação automática. Mais cedo, quando seu verdadeiro rosto foi exposto, Rock ficou tão nervoso que Mabel entrou em pânico e começou a correr ao redor dela o tempo todo. Thor continuou se desculpando enquanto explicava a situação, até que, finalmente, todos se acalmaram. Felizmente, ela o perdoa, revelando que, além de Mabel, apenas Kirby, a família do rei demônio e as empregadas conhecem seu rosto. Rock explica que sua verdadeira aparência desacredita sua capacidade de liderança. Por isso, seguiu o conselho do primeiro-ministro e usou itens raros para parecer um Lorde Demônio. Quando Mabel tenta explicar que Rock já tem poderes dignos de um governante, apenas com um crescimento corporal mais lento, a menina menor diz à amiga de infância que não precisa de conforto. Em vez disso, o rei demônio quer ouvir a opinião de Thor sobre sua aparência. Por um momento, ele vacila antes de decidir falar. Ele responde que foi como se tivesse presenciado a beleza na forma de uma divindade, deixando Rock atordoado. Acrescenta ainda que, ao ver sua aparência, sentiu que precisava reavaliar seu próprio valor como alquimista. Depois de ver a beleza do Lorde Demônio, ele ficou envergonhado de sua falta de habilidade, pois a beleza funcional dos objetos que criaram nem se comparava. Imediatamente, Rock cora de vergonha, enquanto Thor diz que apenas falou o que pensava.
Com raiva, o Lorde Demônio acusa o alquimista de não saber nada sobre como é se esconder atrás de uma máscara viva, o que deixa o jovem em silêncio antes de revelar que também estava mentindo. Thor diz a verdade: ele não é um convidado, mas um sacrifício enviado ao território do Rei Demônio pelo Império. As meninas ficam em choque enquanto o jovem Diggs revela que seu próprio pai o considera uma desgraça para a casa do Duque, preferindo que seu filho pereça a manchar a reputação da família. Thor conta que, no Império, a força é tudo, e aqueles sem habilidade em combate são considerados inúteis. Sua habilidade em alquimia não é valorizada de forma alguma. Ao contrário do que imaginavam, no entanto, desde que chegou ao território do Rei Demônio, Thor se considera sortudo, pois finalmente pode trabalhar como alquimista e experimentar a alegria de criar itens que gosta. Mabel fica consternada e pergunta se Thor está dizendo a verdade. Seu coração dói pelo tratamento terrível que seu amigo recebeu. A elfa observa que talvez fosse melhor se o alquimista tivesse permanecido em silêncio sobre a verdade, pois, ao revelá-la, pode perder o privilégio de negociar e pedir coisas. Thor, no entanto, apenas sorri e brincalhona pede que mantenha um segredo sobre o que ele disse. O alquimista afirma que, se os outros descobrirem que foi enviado como um sacrifício, seu tratamento mudará e a reputação do Império piorará. Então, em troca de seu silêncio, Thor também manterá o segredo de Roke. Vendo os rostos sérios das garotas, o jovem Diggs deduz que ambas entendem o que ele quer expressar e espera que confiem nele, já que sua situação se assemelha à do Rei Demônio, que também teve experiências terríveis no Império. Roke, no entanto, já está em ataques de riso, achando toda a situação hilária. Thor cora, protestando que ela está sendo cruel, mas o Rei Demônio concorda com sua proposta, afirmando que confiará nele da mesma forma que o alquimista confiou nela. O jovem Diggs se anima e elogia Roke por ser um excelente governante, o que a faz corar antes de se virar para Mabel e declarar que nada do que discutiram será vazado para ninguém. Por fim, o Rei Demônio declara que Thor ainda é um convidado precioso do Império e que está sob sua supervisão direta, pedindo que Mabel se certifique disso. O Império está sob sua supervisão direta, e Roke quer que Mabel tenha certeza de que Rus não seja tratado de forma diferente. O elfo fica animado, enquanto Thor se emociona. Roke então diz que, naquele espaço, eles não precisam guardar segredos um do outro. Mabel sugere que realizem festas dentro do espaço, para que o Rei Demônio não precise usar seu disfarce. A jovem acha a ideia excelente e decide transformar o local em um espaço para chás. A atividade passa a ser chamada de Titã of the Reino, e, a partir desse momento, o território do Rei Demônio começa a avançar gradativamente, tornando-se um ambiente mais acolhedor. De repente, Mabel ri e comenta com Thor que esta é a primeira vez que vê Roke rir tão abertamente. O alquimista fica curioso, e o elfo explica que sua mestra foi criada desde a infância para se tornar a próxima Senhor Demônio. Embora o Rei Demônio anterior fosse forte, também era extremamente severo com Roke, exigindo dela um poder que lhe permitisse lutar contra vários demônios bestiais ao mesmo tempo. Thor se lembra de seu próprio pai, que também queria que ele se tornasse forte e o treinou impiedosamente até o limite da morte. Sem escolha, ele acabou deixando sua casa. Quando o alquimista pergunta sobre a força de Roke, Mabel responde que, no que diz respeito à magia, não há ninguém que rivalize com ela. O jovem Diggs se pergunta por que, então, Roke precisa esconder sua aparência. Mabel explica que isso impede que outros demônios presumam que ela é fraca. Além disso, o elfo alerta sobre outra pessoa da qual Thor deve ter cuidado, o General do Fogo, Renga, um descendente direto de Ifrit, conhecido por suas artes marciais incomparáveis. Mabel menciona um evento histórico no qual Ifrit lutou contra heróis durante 7 dias inteiros em um castelo em chamas. Thor, ouvindo isso, decide que não quer encontrar Renga de forma alguma, o que faz Mabel rir. No entanto, ela explica que existem membros do clã Renga que são gentis. Após essa conversa, ambos concordam em explorar os terrenos do castelo. No dia seguinte, quando está prestes a partir, Mabel pede a Thor que pare de usar termos formais ao falar com ela. O alquimista hesita, mas a elfa o interrompe, dizendo que não há necessidade de formalidades entre eles. Ele finalmente concorda, mas, nesse momento, Mabel se ajoelha diante dele e implora: "Por favor, fique conosco para sempre."
Ela confessa que gostaria que ele permanecesse ao seu lado. Thor cora violentamente, e a elfa também. Em seguida, ela se despede e parte. O coração do alquimista ainda bate acelerado, mas ele sorri ao refletir sobre tudo o que aconteceu desde que chegou ao território do Rei Demônio. Atualmente, o jovem Dig sente-se satisfeito, especialmente considerando as palavras de Mabel sobre permanecer com os demônios para sempre. Ele não tem intenção alguma de voltar ao Império. Como alquimista, Thor jura tornar o território do Rei Demônio um lugar mais confortável para Mabel, Hulk e todos que o aceitaram como parte de sua casa. No dia seguinte, Kirby é chamado pelo Rei Demônio, que revela ter testemunhado Thor criar um item em primeira mão. Antes que possa revelar outra coisa, Hulk o instrui a não se preocupar. Ele garante que se preocupará de qualquer forma, mas, assim que descobre o que Thor acabou de criar, ele perde completamente a compostura. O quê? Kirby grita, chocado. Hulk, irritada, pede que ele não grite desse jeito, especialmente depois de garantir que não se intimidaria. Mas Kirby está verdadeiramente espantado, pois Thor recriou a infame caixa de armazenamento dos heróis. Isso não pode ser. A caixa de armazenamento era uma das principais razões pelas quais os heróis de outro mundo eram tão poderosos. Hulk concorda com ele, e se todos os heróis tivessem possuído essa habilidade no passado, a raça demoníaca provavelmente teria sido exterminada. Apenas a ideia de que Thor poderia criar um item desse nível já o assusta. O primeiro-ministro declara que o alquimista deve criar mais dessas caixas. No entanto, o Rei Demônio, indiferente, responde: não se preocupe. Thor já prometeu fazer uma para mim e para Mabel. Kirby cambaleia dramaticamente, murmurando que parece que itens raros não